Bom dia, queridos irmãos, queridas irmãs. Que Jesus nos envolva em sua luz para que possamos estudar mais do seu evangelho de amor. Mais uma vez nos reunimos nesta casa abençoada, Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo, para nos elevarmos, para nos aprimorarmos diante das leis divinas, estudando os ensinamentos do Mestre e assim podermos fazer a nossa reforma íntima, ajudando Jesus na reformulação do nosso planeta. E solicitamos a todos visitarem as nossas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no Facebook, enviando seus likes, para que possamos alcançar os nossos irmãos, todos os nossos irmãos, com os ensinamentos do nosso Mestre amado. Nossa palestra de hoje é do livro Vinha de Luz, a lição número 15, com o título Não Entendem. Escrito por Francisco Cândido Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. Então, assim, nós vamos nos elevando em prece, pedindo o auxílio misericordioso do alto, dos benfeitores amigos que nos assistem, nos protegem, para que possamos receber todos os eflúvios benditos da nossa Mãe Santíssima Maria de Nazaré e assim podermos calar esses ensinamentos nos nossos corações e nas nossas mentes. Graças a Deus. Vamos à lição e discernir sobre o conteúdo. Não entendem. Querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Paulo, na sua carta a Timóteo, no capítulo 1, versículo 7. Em todos os lugares surgem multidões que abusam da palavra. Avivam-se discussões destrutivas na esfera da ciência, da política, da filosofia e da religião. Todavia, não somente nesses setores da atividade intelectual se manifestam semelhantes desequilíbrios. A sociedade comum, em quase todo o mundo, é campo de batalha. Nesse particular, em vista da condenável influência dos que se impõem por doutores em informações descabidas. Pretensiosas autoridades, nos pareceres gratuitos, espalham a perturbação geral. Adiam realizações edificantes. Destroem grande parte dos germes do bem. Envenenam fontes de generosidade e fé, alterando as correntes do progresso. Convertem os santuários domésticos em trincheiras de hostilidade cordial. São esses envenenadores inconscientes que difundem a desarmonia, não entendendo o que afirmam. Quem diz, porém, alguma coisa, está semeando algo no solo da vida. E quem determina isto ou aquilo está consolidando a semeadura. Muitos espíritos nobres são cultivadores das árvores da verdade, do bem e da luz. Entretanto, toda parte movimentam-se também os semeadores do escauracho da ignorância, dos cardos da calúnia, dos espinhos da maledicência. Através deles opera-se a perturbação e o estacionamento. Abusam do verbo, mas pagam a leviandade a dobrado preço. Porquanto, embora desejem ser doutores da lei
E por mais intentem confundir-lhe os parágrafos, e ainda que dilatem a própria insensatez, por muito tempo, mais se aproximam dos resultados de suas ações, no círculo das quais essa mesma lei lhes impõe as realidades da vida eterna, através da desilusão, do sofrimento e da morte. Meus irmãos, nesta lição, Emmanuel nos chama a atenção quanto à vigilância que devemos ter com a palavra, o dom da linguagem que temos para nos expressar, de maneira a comunicar os pensamentos, seja através da fala, do gesto ou da escrita, que podemos usar de forma eficiente ou de forma destrutiva. Quando Emmanuel nos passou esta mensagem em 1951, a palavra já era bem compreendida. Porém, hoje, com o avanço da tecnologia, temos as mídias, as redes sociais, em que são propagadas com precisão e rapidez incalculável. Essas plataformas atuais têm capacidade de atingir o mundo todo. Por isso, o cuidado com as palavras que, certas ou erradas, repercutirão em grande escala. O que poderia ser construtivo, muitas vezes, tornam uma grande perturbação para a humanidade. Emmanuel nos alerta que em todos os lugares surgem multidões que abusam da palavra por imaturidade. Avivam-se discussões destrutivas na esfera da política, da ciência, da filosofia e da religião, e tem gerado o desequilíbrio. E as palavras são palco para comentários maldosos, falsos ou jocosos em relação a ofensas e calúnias denominadas fake news, que são crimes entre uns e outros, e demonstrando assim a nossa irresponsabilidade, muitas vezes compartilhamos ou repassamos informações que recebemos sem ter a veracidade dos fatos, gerando o círculo vicioso da palavra destrutiva. Isso executamos sem intenção de ferir ou denegrir alguém. Porém, existem muitos que se dizem doutores da lei e julgam, desferem comentários sem fundo de conhecimento, adiando realizações edificantes, destruindo grande parte dos germes do bem, confundindo aqueles que comportam a generosidade e a fé, alterando com essas energias nocivas a corrente do progresso, jogando uns contra os outros. Precisamos ter caridade para com aqueles que pensam diferente. Apesar de sermos pioneiros em comunicação, na atualidade, essa verdade não nos trouxe a educação precisa. Infelizmente, ainda não nos trouxe. E o amor entre nós, como solicitou Jesus, para que amássemos uns aos outros como Ele nos amou, e sabemos que
por mais sábios ainda, temos muito que aprender. Assim como Sócrates foi considerado o homem mais sábio da Grécia pelo oráculo de Delfos. E Sócrates estranhou essa afirmação, porque ele não se achava sábio. Tudo isso. Mas, depois de uma análise acurada a respeito, ele percebeu que era sábio, porque tinha um único conhecimento que as outras pessoas não tinham. Ao dizer, eu sei que nada sei. E por saber disso, já estava à frente de muitos que se achavam detentores da verdade. Sem contar que Jesus dizia que o que sai da boca procede do coração. E é isso que contamina o homem. O que falamos mostra o que temos por dentro. E Jesus afirma também que uma árvore má produz maus frutos e a árvore boa produz bons frutos. Assim devemos proceder, espalhando e semeando boas palavras que possam gerar em nossos semelhantes frutos de sabedoria, de paz, de alegria e construção no bem. Emmanuel comenta sobre o verbo criador, sobre a responsabilidade do que falamos, pois criamos formas que serão boas ou más, que de acordo com a lei de ação e reação, teremos que responder sobre tudo o que causarmos ao nosso próximo e ao nosso planeta. Mesmo porque nós viemos aqui, nesta reencarnação, nesta terra abençoada, que é uma escola misericordiosa para nossa evolução, nós não podemos denegrir, nós não podemos ir contra as leis divinas, nós não podemos atrasar nem a nossa conduta e nem a conduta do nosso próximo. E de acordo com a forma como agirmos, como pensarmos, nós estaremos edificando algo que os nossos semelhantes irão copiar. Se eu faço errado, sabendo, é um crime maior. Estou cometendo um delito maior do que aquele que ainda na ignorância procede desta forma, que é a maior parte. E muitas vezes não existe a intenção. Só que a pessoa que tem um pouquinho mais de conhecimento, um pouquinho mais de amor no coração, ele precisa ponderar. É necessário ponderar. É necessário verificar aquilo que falamos. Porque uma vez dita a nossa palavra, como voltar? E de acordo com a pessoa, com o entendimento e a educação da pessoa que vai ouvir, ela vai acreditar. E muitas das vezes, meus irmãos, vão praticar. Olha o nível de responsabilidade que está em nós. Olha o nível, né? Olha onde que nós vamos prejudicar o nosso próximo. E lá, voltando lá, na lei de ação e reação de Emmanuel, que ele nos diz da responsabilidade que vamos ter que responder.
sem dúvida nenhuma, né? Nós estamos indo de acordo com as leis divinas, nós estamos remando contra a maré do amor, a maré do discernimento, a maré da educação e a maré do progresso. Nós temos que caminhar juntos, precisamos caminhar, né? A educação, a religião, a filosofia, a ciência, temos que caminhar juntos, sempre para frente e nunca, de forma alguma, menosprezando ou demonstrando pouco caso, ou mesmo tem alguma coisa que dói no nosso coração, mas não devemos falar, porque ao falarmos, nós vamos direto ao coração das pessoas que fazem disso uma verdade, que na realidade às vezes foi algo que eu vi, não conferi e repassei. E temos grande lição de Sócrates sobre as 3 peneiras. Né? Se nós tivéssemos em mente, né, desses grandes espíritos que passaram pela Terra, que deixou escrito grandes ensinamentos preciosos de luz, de bondade, clareando a nossa mente, seria muito, mas muito, muito fácil brecarmos esses procedimentos em nós, que muitas vezes nos prejudicam grandemente. E aqueles que ouvem também. Então, vamos às 3 peneiras de Sócrates. Um homem, certa vez, o procurou e disse que precisava contar algo sobre alguém. E Sócrates diz: o que você vai me falar já passou pelas 3 peneiras? Este então pergunta: quais são as 3 peneiras? E Sócrates responde: o que você vai me contar sobre outra pessoa é um fato ou uma verdade? Se você não tem certeza, pode parar por aqui mesmo. A segunda peneira é a peneira da bondade. Bondade. O que você vai falar é algo bom, útil, construtivo ou vai destruir? E a terceira peneira é a peneira da necessidade. Convém contar? Ajuda alguma coisa à comunidade? Vai beneficiar algo ou alguém? Caso contrário, enterre. Eu não preciso e não quero saber, por ser inútil. Então vejam, meus irmãos, né, que esse procedimento é de uma sabedoria tão profunda, de uma sabedoria, puxa vida, né? 3 peneiras: a verdade, a bondade e a necessidade. Se todas as informações que nos chegarem, nós aplicarmos essas 3 peneiras, poxa, eu não vou errar. Eu não vou errar. Eu não vou contra o progresso. Eu não vou avivar na mente dos meus irmãos que ainda não têm conhecimento profundo ou um conhecimento maleável,
não vou prejudicar ninguém. E esse alguém é meu próximo. Lá onde Jesus pediu para que amássemos uns aos outros e fizéssemos aos outros aquilo que nós gostaríamos que fizessem a nós. Veja só, fechando, né, esse entendimento, fechando esta lição. Peraí, se eu não quero para mim, por que eu vou fazer para os outros? E depois temos um grande ensinamento de Kardec, que nos ensinou a ponderar tudo, inclusive que deveríamos ser racionais e críticos, pedindo para que deixássemos de acreditar em 10 verdades do que acreditar em uma mentira. Então, muitas das vezes, o que ele quer dizer? Ele quer que a gente pondere. Ele quer que a gente medite em cima daquilo. Peraí, isso pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser aquilo outro. Tem uma série de requisitos que pode interferir naquele procedimento em que eu estou sabendo e que queria repassar. Eu iria repassar. Achei interessante a notícia, mas não sei se é verdade. Achei muito interessante, mas não sei se é verdade. Tá aí o erro, meus irmãos. Tá aí o erro. Temos que nos preocupar apenas em propagar o bem e o amor, que constrói e ajuda Jesus na reformulação do planeta para um mundo melhor. Que sejamos focos de amor e de agregação, de construtores, de luz e de bondade. Sempre fazendo o possível para sermos ponderados, para que nós não façamos parte desses doutores que afirmam ser detentores da verdade e nem sabem o que dizem. E muitas das vezes, esse alerta de Emmanuel, muitas das vezes, nós cometemos, né? Então, sejamos íntegros no nosso proceder, sempre preocupados se não estaremos atingindo alguém, se não estaremos prejudicando o progresso, se não estamos prejudicando a boa fé de muitos irmãos, que às vezes já se encontram em vias de procederem no bem, no amor e na paz, e com a minha notícia, com a minha palavra, eu venho a destruir, modificando o patamar de educação e de proceder dos meus irmãos no meu caminho. Lembrando sempre que hoje, tudo que se posta nas redes sociais, o mundo inteiro vai ouvir e ver. Todos os lugares. E não sabemos até onde o progresso está na memória e no coração dos nossos irmãos. Então tenhamos misericórdia. Sejamos luz, como Jesus pediu. Brilhe a vossa luz, para que a nossa palavra vá propagar o bem e a paz em toda a humanidade. Muito obrigada a todos. Que Jesus os abençoe grandemente e que possamos estar sempre juntos. Muita paz. Um bom dia a todos.